Olá, eu sou Lucas Carvalho, eu sou designer gráfico e artista visual. Eu tive contato com a arte desde muito novo, enquanto eu acho que a maioria das crianças elas gostavam de jogar bola, correr e, enfim, eu sempre gostei de desenhar. Eu lembro desde muito cedo, que os meus pais, eles sempre me incentivaram a criar soluções para as coisas, assim. E hoje eu percebo que eu sempre tive essa liberdade para fazer e escolher o que eu sempre quis, assim. Hoje estamos aqui. Eu acredito muito que a arte talvez seja uma das mais belas fontes de contato entre o ser humano e ele mesmo. Algo íntimo mesmo, coisa que vem de dentro, assim, e eu acho que com ela a gente pode dar forma ao que a gente acredita, e eu acredito que a arte, ela conecta as pessoas. Em 2018 eu resolvi me dedicar um pouco mais à minha carreira de artista, assim, e penso que foi muito legal, porque foi como uma criança, sem entender, fazendo e acreditando, inocência mesmo. Foi um processo que no fundo foi bem dolorido, eu tive que mudar muitas coisas, e eu acho que na verdade toda mudança ela é dolorida, isso pra todo mundo, assim, e no meu não foi muito diferente. Eu acredito que eu tive que no fundo renascer mesmo, recomeçar. No fim do ano passado eu tava pensando em fazer alguma coisa diferente, e incentivado por alguns amigos eu resolvi fazer um sorteio no Instagram com o intuito principal de divulgar o trabalho e, sendo sincero, ganhar alguns seguidores a mais aí. A princípio uma ideia bacana, mas que depois me começou a me preocupar, pensei, quem pode ganhar isso? Será que essa pessoa merece? Quem é essa pessoa? Será que tem a ver com o meu propósito? Qual é a história dela? Como eu me conecto com ela? Eu meio que bateu um arrependimento, assim. Depois de me fazer todas as perguntas e eu ter as respostas no fundo, mas não tinha como voltar atrás, eu continuei. No dia 6 de janeiro de 2020, às 22 horas, eu conheci a Kilza Almeida, a família Almeida. Tudo bem? Tudo bem. Fiquei muito feliz de ter conhecido você, primeiramente, né? Conheci você na Igreja Bola de Neve. Estava fazendo uma arte lá ao vivo, né? E achei fantástico. Falei, nossa, que dom que esse moço tem, né? Dom de Deus mesmo. Você transmite isso para a pessoa, assim, é uma coisa assim, eu não consigo explicar, é uma emoção muito grande. Então eu creio mesmo que é um dom de Deus que deu para você isso, né? Em 2016, nós descobrimos uma doença no nosso filho Lucas. Na época ele estava de 7 para 8 anos, foi uma leucemia, né? E eu estava grávida da Lívia, estava de 7 meses, de 7 para 8 meses. Você parece que quer se enfiar embaixo de um buraco. Você fala assim, meu Deus, nunca pude imaginar que ia acontecer isso com o nosso filho, né? Foi uma luta muito grande, né? Foi um susto na realidade, mas hoje nós estamos aqui, porque o Lucas está curado, né? Hoje está com 11 anos e nós passamos por tudo isso, nós vencemos essa luta. Na época, para mim enquanto pai também era muito difícil, porque o pai, você tem aquela figura do provedor da casa, então ela grávida e eu trabalhando, e a gente tinha que optar, né, entre o nosso futuro e os nossos filhos. Então, logicamente, nós não, hesitamos nisso, e eu decidi abrir mão de tudo, da minha parte profissional, para poder acompanhar no tratamento, porque a gente sabia que era um tratamento sem data definida, sem previsão, e é um tratamento que dura em média de 2 anos. E ela grávida na época, então nós combinamos, né? Você cuida do nenê e eu cuido dele. E foi o que nós fizemos. Então, entre indas e vindas, porque muitas vezes o tratamento demanda semanas internado para medicação, para químio,
e aí você retorna para casa, e aí muitas vezes você tem efeito rebote da medicação, e aí entra toda uma série de coisas que podem acontecer, e aí você volta para o hospital e interna de novo para cuidar da reação da quimioterapia, aí recupera a criança, aí você volta para casa e logo está na hora de fazer outro ciclo de quimioterapia. Então você não tem como programar nada mais na sua vida, né? Então você não tem como assumir compromissos, data, hora, praticamente é como se fosse um mundo paralelo, né? Você dá um pause na sua vida, coloca um outro CD e aí dá o play e mudou completamente, porque aí você está num mundo paralelo, dentro de um hospital 24 horas, em contato com outras famílias, com outras crianças, com outras histórias, e você não sabe o que está acontecendo fora daquele ambiente, porque é 24 horas no hospital, tem tratamento, criança, tudo, então você não tem mais como prever, né, data de retorno para casa, o que está acontecendo, se mudou o presidente, se é eleição, se estourou uma bomba, você não sabe de nada. É um mundo totalmente paralelo. Essa situação de você depender de pessoas e ajudas é complicado, mas não foi um empecilho, porque durante todo esse tempo, o nosso foco sempre foi o Lucas. Então a gente não tinha foco em porque tá faltando dinheiro para pagar uma conta, porque tá precisando de comida, porque nada mais pra gente importava, né? Não tinha problema se você ia ficar sem luz, sem energia, sem comida, era o Lucas. A gente queria ver ele bem, queria que ele fosse curado. Então, os nossos familiares praticamente se incumbiram disso, de fazer todo esse trabalho. Então, a gente recebia a cesta básica, a gente chegava a dividir a cesta básica de tantas coisas que chegavam pra gente. Então, a gente pega o antes, onde a gente, antes da doença, que a gente ajudava pessoas, e depois você em outro lugar estar recebendo, e de outra forma você receber em abundância e poder dividir. Então é uma coisa assim muito louca, porque mesmo para o hospital, por exemplo, a gente chegou a receber doações em dinheiro que a gente revertia em coisas para o hospital. Então a gente comprou um aparelho de medir pressão, frequência, que as enfermeiras usavam para 10, 15 crianças, nós fomos lá e compramos 8, 9, demos para o hospital para poder usar. Então teve algumas coisas que a gente sentia que a gente estava ali por mais do que simplesmente estar em tratamento com o nosso filho. A gente estava ali e a gente podia fazer algo a mais. Um propósito, na verdade. Exato, então a gente sempre procurou ver além da situação e da doença. Então, nesse tempo todo, a gente pôde experimentar todas as coisas assim sobrenaturais nesse sentido. De repente receber a mais e poder dividir, de poder contribuir com o hospital com uma forma de retribuição por tudo que nós tivemos lá de atendimento, por ser um hospital público, nunca nos faltou nada, de medicação, de nada. Então a gente se vê na obrigação de poder retribuir e ajudar, e assim fizemos, não como obrigação, mas como uma forma realmente de reconhecimento. Então nada nos apegou no sentido da situação ruim, do não estar trabalhando, não ter uma previsão, um salário, não ter nada. Porque naturalmente as coisas iam acontecendo, pessoas iam estar chegando, a cidade praticamente quase toda se mobilizou em eventos culturais, bingo, rifas. Então assim, eles levantaram um recurso para nós que praticamente nos manteve por esses 2, 3 anos de tratamento todo, com todas as nossas contas e despesas. Teve a Priscila, a Bianca, eu sou muito grata pela vida dela, chamo ela de Leide, é uma amigona minha, que ela fez um show dela, beneficente, e foram arrecadados não pelo dinheiro, mas sim pela quantidade de pessoas que estavam naquele lugar. Eu lembro que a gente tinha saído naquele dia de alta do Lucas, ele estava muito debilitado. A médica falou assim, melhor você não ir com ele, porque é lugar fechado, tava carequinha, tava usando a máscara. E aí eu falei, não, eu preciso honrar essa moça que fez todo esse evento pro Lucas, Chegamos naquele centro cultural, tava lotado de gente. Ela fez a apresentação, foi tudo muito lindo, a equipe dela, E aí, o que mais, assim, que hoje, na época que me fortaleceu, foi que Deus deu uma palavra para ela naquele dia, que está escrito em João 11:4, que aquela doença que não era para a morte, mas era para glorificar o nome do Senhor. E aí, naquele dia eu recebi aquela palavra e falei, amém, e eu creio. O Lucas não vai morrer, ele não vai. E depois daquele dia, mudou, sabe? Você fala assim, nossa, eu vou pegar nessa palavra, minha fé aumentou.
Foi bem difícil e foi bem difícil ficar lá, que a médica deixou a gente ir a cada 30 dias pra lá, daí foi melhorando. E não lembro de muita coisa. Seria até injusto a gente, né, cita uma pessoa ou outra que vem à lembrança agora, mas assim, é muita gente, sabe? A gente, sem contar os familiares, os amigos, pessoas, empresários, jornal, mídia, então muita gente se mobilizou na época. Eu creio que o Lucas levou o amor de Deus para muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu, particularmente, vejo que a gente muitas vezes assim, questionava Deus mesmo, né? Por quê? Por que comigo? Por que com a gente? Né? Tipo, somos pessoas que frequentamos a igreja e tal, e por quê? E aí você vai percebendo com o tempo que isso não tem a ver, né, com o que Deus fez. Na verdade, a gente percebe que isso realmente assim, é passar pela diversidade da vida, como todo mundo passa, cada um, né, tem a sua história, tem as suas experiências, e essa foi a nossa, mas nós passamos com Deus conosco, né, quer dizer, Ele sempre esteve com a gente, tanto que nós tivemos dificuldades, momentos, né, de medo, de incertezas, de coisas, e nós nos apegávamos a Ele. Então, entender que diante da diversidade, Ele nunca nos deixou, sempre esteve do nosso lado. Então, nós passamos pela tempestade com Ele, e não pedindo que Ele nos tirasse a tempestade, né? Tira, né? Não quero, né? Isso não existe, né? Mas esteja comigo durante ela, né? E assim foi, tanto que a gente, né, hoje pode ver isso e se pensar assim, como que você suportou tudo isso? Não sei. Eu, Marcelo, o homem, não suportaria jamais, né? É uma doença que a gente sabe que ela tem N tipos, N coisas, e às vezes a pessoa pergunta, né, mas é uma coisa que, mas você fala que aconteceu isso e aquilo, foi curado e tal, pô, e se essa doença voltar? Você, mas se ela volta, não muda o que Deus já fez. Ainda bem que eu não me arrependi, ainda bem que eu levei isso até aqui. Eu que achava que ia ganhar alguns seguidores, ganhei um seguidor assim, incrível. Eu que achava que daria um presente, fui presenteado. Eu acredito que é impossível progredir sem mudança. Eu acho que aquele que não consegue mudar a sua mente, ele não pode mudar nada. E me conectar totalmente com as pessoas e o mais importante, me conectar com o meu propósito. Faz todo sentido para mim. Eu acredito que o propósito da vida é entender que o mais importante é que o que a gente deixa no mundo do outro e ter um propósito e dedicar de coração e alma. Eu acho que quando você percebe que sua realidade não tem outro valor, além do significado sentimental que você pateticamente dá a ela, e é que a sua vida é de todos ao seu redor, é tão irrelevante quanto a sua própria existência, eu acho que tudo faz sentido. A gente existe porque as pessoas existem, e o nosso propósito existe porque nós existimos.